maternidade é um negócio muito difícil. Não, sério, não sei definir maternidade. Eu acho que para cada mulher é um tipo de coisa diferente. Cada um tem a sua experiência diferente. Umas esperam, outras não. Então cada um encara de uma forma diferente. Mas querendo ou não, é uma obrigação e ao mesmo tempo é um prazer. O que você acha da mulher que não quer ter filhos? Completamente saudável, né? Dona da sua própria vida, dona de si. E eu acho que cabe à mulher essa decisão, né? A maternidade enquanto imagem da verdadeira mulher, da mãe que cuida dos filhos 24 horas por dia, que se sacrifica totalmente pelas crianças e é responsável pela criação delas, é uma invenção recente, dos séculos 17 e 19. Porém, a valorização da maternidade existia antes desses períodos históricos. Na Idade Média, a imagem da mãe era considerada uma forma de resgatar o pecado original cometido por Eva, personagem bíblica. De lá para cá, essa ideia de mulher pecadora e da maternidade que a salva ainda está presente no imaginário contemporâneo. Dessa forma, as mulheres precisavam de vigilância constante, supervisão e submissão aos homens, para que não repetissem os pecados cometidos por Eva no paraíso. No entanto, nem tudo estava perdido para as mulheres da Idade Média, pois a salvação delas, consideradas herdeiras das maldades de Eva, poderia ser alcançada por meio da sua fecundidade, da sua capacidade de reproduzir o humano, ou seja, de ter filhos. Assim, em seu lado obscuro, as mulheres carregavam o pecado e a fraqueza moral, mas em seu lado luminoso, teriam a obrigação e a alegria da maternidade, na dor e na negação de si mesma, única saída para apagar o pecado cometido no paraíso. Essa ideia permanece na atualidade. Ainda hoje, a maternidade é como um selo divino de qualidade que diferencia as mulheres entre elas, as que são mães das que não são mães. As mães têm um valor social maior do que as que não são mães. Dessa maneira, a reprodução da espécie humana, ter filhos, é considerada na nossa sociedade uma função de toda mulher verdadeira. Os filhos completam a mulher, assim como ter um homem e se casar. Então a maternidade e o casamento devem ser, de acordo com padrões culturais vigentes na nossa sociedade, os objetivos principais de todas as mulheres. Dentro dessa lógica patriarcal, do domínio das mulheres pelos homens, elas não podem estar no mundo senão para responder ao homem, às suas vontades, e para lhes dar uma descendência. A pesquisa mostrou que a incidência de gravidez na adolescência é altíssima, realmente um problema de saúde pública. O que chamou mais atenção no nosso trabalho é que, diferente do que a gente pensava, grande parte delas desejaram aquela gravidez. O que preocupa mais ainda, né? O fato dela ter um filho, ela sobe de nível. Hierarquicamente, ela sobe dentro daquela... Então, a gente imagina... O status dela na família. Isso. Ela passa a ter mais... poder mandar mais e ser menos cobrada. Até em termos de trabalho, de obrigações. A maternidade é, assim, para mulheres, seu destino e sua salvação. Mas como chegamos a esse ponto no qual a maternidade, ter filhos, passou a ser sinônimo de ser mulher? A filósofa francesa Elisabeth Batinder, que estudou a construção da maternidade e o mito do amor materno, tem algumas respostas. J'ai l'impression que c'est une façon d'assigner un rôle aux femmes. Et surtout, un rôle exclusif. À eux, le pouvoir, la maîtrise du monde extérieur, à elles, la maison, le soin des enfants et le ménage et tout. Parce que dès lors qu'une femme doit n'avoir pour rôle principal et, je dirais, commandé par la nature, le soin des enfants, ça veut dire qu'elle reste à la maison. Ça veut dire que son royaume, comme disait Rousseau, c'est son foyer. Mmh. Et donc, la distribution des rôles était établie et soi-disant fondée, d'une part sur la religion, au départ, mais aussi sur la nature.
ce qui fait que les femmes devenaient absolument prisonnières de ce rôle-là. Et donc, impossibilité, si vous voulez, d'établir une véritable égalité entre hommes et femmes. Qual a importância dessa fala de Elizabeth Badinter? A importância está em mostrar que a maternidade, apesar da capacidade biológica da mulher de ter filhos, não é um dado da natureza, mas um fenômeno social, uma construção histórica. A ideia atual do casamento e da maternidade que povoam os sonhos de milhões de mulheres no Brasil, que se consideram completas apenas se forem mães e esposas, não surgiu de uma hora para outra, mas foi fruto de um longo processo histórico, de convencimento das mulheres de que o principal papel delas na sociedade era cuidar dos filhos. No século XIX, por exemplo, na França ou no Brasil, geralmente as mulheres não cuidavam dos seus próprios filhos. As amas de leite na França ou as escravas no Brasil cumpriam essa função. Na França, as crianças eram normalmente entregues, desde bebês, às amas para que as criassem fora do lar da família e só voltavam para casa depois de 5 anos. Isso quando voltavam, pois o número de mortes de crianças sob o cuidado das amas de leite era altíssimo. No Brasil, as funções de ama de leite eram atribuídas às mulheres escravizadas ou às amas que recebiam um pagamento para amamentar e cuidar dos bebês de outras mulheres. O abandono de crianças era comum nesses dois países nesse período. No Brasil, a historiadora Elizabeth Carneiro, que estudou as amas de leite nas casas de misericórdia, lugar que recebia os bebês abandonados, aponta para o seguinte número de mortes. Tais estudos servem para contrariar a crença generalizada, em nossos dias, de que a maternidade compreendida como interesse máximo e dedicação total aos cuidados e à criação das crianças sempre existiu em todas as épocas e lugares. É então, a partir do século XVIII e XIX, que se começa uma campanha enorme de diversas áreas, religiosa, médica, jurídica, intelectual, para convencer as mulheres a amamentarem e cuidarem dos seus próprios filhos, ou seja, convocando-as para assumirem o seu papel mais importante, ser mãe verdadeira, culpando-as e ameaçando-as para a maternidade, função dita natural e espontânea. Estes discursos começam a se fortalecer porque o Estado começou a dar mais importância para os altos índices de mortalidade infantil. A criança passou a ser o futuro de uma nação. Se necessitava da mão de obra ou de soldados. As ideias para convencerem as mães eram a associação entre amor materno e amamentação, devotamento e sacrifício aos filhos como parte integrante da natureza feminina, a maternidade e as tarefas de mãe valorizadas como destino biológico das mulheres, necessidade de povoar o mundo para não acabar com a existência da espécie humana, associação entre maternidade e felicidade, e a maternidade como uma possível igualdade entre homens e mulheres, sendo essa igualdade atribuída às mulheres pela sua função protagonista como administradora do lar. Mas aos olhos da sociedade da época, nem todas as mães eram boas mães. Então era necessário também condenar as mulheres consideradas mães desnaturadas e que não amamentavam e abandonavam os filhos, condenando ainda de forma extrema o infanticídio e o aborto provocado. Mas a tarefa de cuidar dos filhos era de quem? Só da mãe? Sim. O filósofo Rousseau, que teve grande importância no pensamento sobre maternidade na França e no Brasil, dizia: a educação, primeira, é a que mais importa, e essa educação cabe incontestavelmente às mulheres. Se o autor da natureza, Deus, tivesse querido que pertencesse aos homens, teria-lhes dado leite para a alimentação das crianças. Quais as consequências dessas ideias para a vida das mulheres? Angústia,
culpa e vergonha se não quiserem dar um filho aos seus maridos ou não atenderem aos ideais de boa mãe. Maria é, no Ocidente, o modelo da mãe perfeita, sempre sendo representada amamentando, cuidando do filho com uma expressão tranquila e feliz. Não está descabelada, cansada. José nunca é mostrado cuidando da criança. Se trabalharem fora, geralmente têm suas carreiras prejudicadas, pois cabe a elas a exclusiva tarefa de cuidar dos filhos. Na escola também não é diferente. Mães adolescentes são prejudicadas em seus estudos. Eu ainda não estou acreditando que ela está grávida. Eu estava dormindo esses dias pensando, poxa, que eu não queria que tivesse acontecido isso, porque eu pensava em um futuro melhor para minha filha, né? Dela terminar os estudos, arrumar um trabalho decente, fazer um curso, uma faculdade mais tarde, né? Só que ela parou de estudar, ela está sem vontade nenhuma. Terminar meus estudos e me alistar para a Marinha. Mas só que agora não vai ser mais possível. Porque eles não aceitam pessoas casadas e nem que têm filho. As feministas, quando discutem maternidade, não estão proibindo a maternidade como objetivo de muitas mulheres, mas problematizando que a maternidade não pode ser imposta socialmente como o único destino do feminino, a única maneira das mulheres existirem no mundo. A maternidade é uma reprodução das expectativas e estereótipos sociais sobre as mulheres, e também uma construção sócio-histórica, que não possui o mesmo significado em todas as culturas, épocas e lugares. Dessa forma, os filhos são responsabilidade dos pais, e não apenas da mulher. E a maternidade na adolescência é um grave problema social. Ana Maria levanta cedo de segunda a segunda, segue acostumada com uma rotina que nunca muda. De joelhos, olhos fechados, pede pro Santo Maria.